Está connosco para uma análise José Francisco Pavia, professor de Relações Internacionais. Bom dia, bem-vindo, José Francisco Pavia. Ouvimos Donald Trump a dizer que admite querer controlar o petróleo do Irão. Ainda estamos no momento de negociações, aparentemente, mas também continuamos a ver a transição dos militares norte-americanos para o Médio Oriente. Temos sinais suficientes de que haverá uma incursão militar terrestre no Irão, nomeadamente na ilha de Karg? Bom dia, antes de mais, para ambos e também lá para casa. Eu diria que, neste momento, o principal objetivo norte-americano é abrir o Estreito de Hormuz. Ora, eu relembro que no dia 27 de fevereiro ele estava aberto. E, portanto, basicamente, este foi um problema que os próprios norte-americanos e iranianos criaram com esta invasão, digamos assim, do Irão. Também relembro que mesmo em conflitos anteriores, e até bastante significativos, como foi, por exemplo, a guerra Irão-Iraque, que durou entre 1980 e 88, ou a invasão do Iraque pelos norte-americanos, que durou entre 2013 e 2011, em nenhuma dessas situações o Estreito de Hormuz foi fechado. E, portanto, esta é a primeira vez que tal coisa acontece. Portanto, os norte-americanos agora estão a tentar resolver um problema que eles próprios criaram com... E com o qual não contavam, e com o qual não contavam, como é evidente. Obviamente que não contavam. Isto foi, aliás, toda esta resposta iraniana tem sido uma enorme surpresa, quer a sua capacidade ofensiva, em termos de mísseis e de drones, quer também, claro, o fecho do Estreito de Hormuz. E agora, eventualmente, temos essa espada em cima da cabeça, se os seus proxies, digamos, úteis também fecharem o outro estreito, neste caso o de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. E, portanto, basicamente a situação neste momento é esta. E agora, o presidente norte-americano, no fundo, fala na tentativa de conquistar o petróleo, digamos, iraniano. Eu acho que ele ficou, digamos que, deslumbrado com aquilo que conseguiu na Venezuela. Não era esse um objetivo inicial, que agora, apenas agora acaba por admitir? Provavelmente poderia ser, se calhar estava isso na sua cabeça. Quer dizer, a questão na Venezuela correu, do seu ponto de vista, tão bem que ele achava agora que, enfim, poderia replicar essa situação noutros pontos do mundo, nomeadamente no Irão. Ora, não encontramos nenhuma Delcy Rodrigues de turbante no Irão e, portanto, isso falhou completamente, se quiser, essa previsão. E relembro também, já agora, voltando outra vez um bocadinho aqui à história, que é sempre importante, foi exatamente em 1953, quando havia um governo nacionalista no Irão que tinha precisamente nacionalizado, digamos assim, as receitas petrolíferas, etc., que houve um golpe de Estado orquestrado pela CIA e pelo MI6, na altura, que derrubou esse governo nacionalista. Ora, pelos vistos, o presidente norte-americano agora quer fazer exatamente a mesma coisa, digamos assim, com um objetivo declarado, que é ficar com o petróleo do Irão. Ora, isso já tentou ser feito no passado, com o resultado que todos nós vimos. E vê este envio de tropas como uma outra linha de ação, ou faz tudo parte desta estratégia de negociações? Eu diria que Donald Trump está a abrir todas as opções, como aliás tem feito sempre. No fundo, tem que ter aqui um conjunto de alternativas. Ele, por um lado, pressiona o Irão para aceitar os tais 15 pontos que o Irão não vai aceitar, desde já deixe-me dizer-lhe. Mas Donald Trump diz que terão concordado com a maioria. Alguns deles, mas repare que, mais uma vez, alguns deles já tinham sido aceitos nas negociações que estavam a decorrer em Genebra, precisamente antes do ataque. E, aliás, até estava a pensar a transferir-se essas negociações para a Viena da Áustria, precisamente por causa disso. Mas, voltando ao ponto inicial, é evidente que abre um conjunto de alternativas, ameaça ao Irão, é uma forma de pressão sobre o Irão, esta ameaça permanente de que verá, digamos assim, o seu território ser invadido, quer seja na ilha de Karg, quer seja digamos, na zona ribeirinha, se quiser, quer em ilhas, quer no continente mesmo, digamos, iraniano, junto ao Estreito de Hormuz. Portanto, quanto mais não seja, poderá ser pressão militar para funcionar. Precisamente. Funcionarem melhor as negociações. Isso serve, aliás, como pressão militar em todos os processos negociais. Eu envio tropas para o terreno, não tenho necessariamente que as utilizar, mas só o facto de elas lá estarem, obviamente que abre aqui outras opções. E vamos a novidades mais recentes sobre este conflito. Francisco Penin, neste caso a refinaria de petróleo no norte de Israel, que há pouco dávamos aqui conta e que foi atacada na zona de Haifa.
Sim, temos mais imagens devidamente verificadas desse ataque. Esse ataque está, de facto, confirmado. Foram avistadas colunas de fumo e focos de incêndio no complexo desta refinaria. É a maior de Israel, ou uma das maiores. Relatos iniciais indicam que o impacto ocorreu na zona industrial da cidade, em Haifa, no norte de Israel, possivelmente atingindo infraestruturas sensíveis ou oleodutos. Ocorreram também interrupções temporárias no fornecimento de energia em vários bairros da cidade, devido à queda de estilhaços de mísseis interceptados que atingiram linhas de transmissão. Tenho também mais informações que estilhaços de interceptores caíram em áreas residenciais abertas e perto de edifícios administrativos, causando danos materiais ligeiros em fachadas e viaturas. Não há informação sobre feridos ou vítimas mortais. Para já não há registro dessas vítimas nos ataques que aconteceram hoje em Haifa, embora as equipas de emergência e salvamento tenham sido mobilizadas para os locais de impacto. Estas imagens que estão no ecrã do Now foram devidamente verificadas, mostram o resultado destes ataques iranianos sobre esta cidade do norte de Israel. E José Francisco Pavia espelha este ataque novamente a precisão do Irão e a capacidade estratégica de atingir pontos estratégicos, neste caso de Israel. Se dúvidas houvesse relativamente a isso, está aqui a notícia para o confirmar. Obviamente que os interceptores de Israel estão a ficar esgotados e, portanto, obviamente que não consegue já, digamos, fazer face a esta avalanche, quer de mísseis, digamos, iranianos, agora também dos Houthis, não se esqueça, e também de drones que vêm do Hezbollah. E, portanto, Israel, neste momento, está a ser atacado em 3 frentes, ou por 3 frentes, se quiser. Portanto, Hezbollah de um lado, Irão do outro, Houthis do outro, e vamos ver se o Hamas fica quieto durante muito tempo. E, portanto, obviamente que isto acaba por esgotar, por, de alguma maneira, exaurir, se quiser, as forças e as capacidades de defesa de Israel. E, portanto, obviamente que estes ataques que estão a atingir agora pontos nevrálgicos, digamos assim, da economia de Israel, como esta refinaria em Haifa, obviamente que é um reflexo disso e obviamente que Israel está também a dar, no fundo, nota de que afinal não é invulnerável, como nós aqui há uns tempos pensávamos, e que aquele escudo, o famoso escudo que protegia Israel, que o protegeria contra tudo. Afinal, não protege contra tudo. Porque já passou também mais de um mês de guerra. Vimos que Israel também fez aumentar o seu orçamento para a defesa. Haverá aqui também uma necessidade orçamental fruto da falta destes interceptores que, como sabemos, são onerosos? São muito onerosos. Sim. Obviamente que isso vai ter um impacto enorme nas contas de Israel. Se Israel não tivesse os Estados Unidos por trás, neste momento estava falido. É preciso dizê-lo muito claramente. E além disso há aqui uma outra questão, que também há uma questão eleitoral em Israel. Nós não temos falado muito nisso aqui, mas o que é facto é que vai haver eleições legislativas em Israel ainda antes das intercalares norte-americanas em novembro. E, portanto, essas eleições serão em setembro ou em outubro. Ora, Netanyahu, como também já dissemos aqui várias vezes, está claramente pressionado relativamente a essa questão. Até agora tem tido, digamos assim, o apoio da maioria da opinião pública israelita. Mas isto não vai durar muito tempo, porque a opinião pública israelita há um mês que vive dentro de bunkers. E já houve mais de 30 mil avisos de sirenes e etc. Quer dizer, a população não aguenta, digamos assim, durante muito tempo uma situação como esta. Até já se diz que a situação em Israel está-se a ucranizar, ou seja, no fundo está a ficar semelhante àquela que vivem os ucranianos há 4 anos a esta parte, obviamente. E, portanto, isso terá também consequências políticas para Netanyahu. E não se esqueça que Netanyahu, então, se perder as eleições, tem à sua espera um conjunto significativo de processos judiciais que o poderão levar à prisão. Portanto, obviamente que estão aqui também a avolumar-se um conjunto de pressões, quer económicas, quer políticas, quer militares, quer eleitorais, também junto do governo de Netanyahu, que também eventualmente poderão contribuir para que este seja mais flexível e mais pragmático e avance para um possível processo de paz. Olhando para a questão mais no Líbano, onde Netanyahu mandou ocupar ainda mais território, receia-se que haja aqui uma intenção de prosseguir até à capital, a Beirute, um reduto do Hezbollah. Será essa a intenção de Netanyahu e o mais depressa possível para que tudo aconteça antes de haver um fecho
eventualmente, das negociações? Eu diria que sim, mas mais uma vez é um enorme erro, porque Netanyahu não aprende com o passado, porque em 1982 houve precisamente uma invasão israelita em grande escala no Líbano. Aliás, foi a última, em que depois os israelitas ocuparam uma parte significativa, quer do sul do Líbano, quer até as zonas circundantes de Beirute. Nessa altura aliaram-se brevemente e pontualmente aos cristãos, e depois houve uma guerra civil que se reacendeu no Líbano. Foi aí que emergiu, por exemplo, o Hezbollah, o grande movimento, digamos assim, representativo em grande parte dos xiitas, e, portanto, eu diria que as coisas pioraram, digamos assim, em vez de melhorarem. E, portanto, Israel está a repetir outra vez os mesmos erros que cometeu em 1982 e, portanto, não se vê que, obviamente, fazendo exatamente as mesmas coisas, se esperem resultados diferentes. Aliás, foi Einstein que disse que isso era a melhor, digamos, ilustração da insanidade. E, portanto, obviamente que é isto que temos em cima da mesa. Se acrescentarmos a isso aquilo que eu acabei de dizer agora mesmo, todas estas pressões junto de Netanyahu, pode ser eventualmente que vejamos a luz ao fundo do túnel, caso este tenha uma atitude, repito outra vez, um bocadinho mais pragmática. Enquanto isso, temos negociações a decorrerem.